João, vamos dar uma quebrada, João capítulo de número 13, a partir do verso de número 1 até o verso de número 16. Vamos ver Jesus como modelo de servo. Jesus parece estar perdendo espaço hoje em dia, você concorda comigo? Muitas pessoas, quando perguntadas quem é o modelo para a sua vida, quem é uma referência para a sua vida, elas dizem líderes em geral, elas falam muitas pessoas que estão na mídia, mas não citam o nome de Jesus. Em um seminário teológico, que eu não vou citar para não criar problemas, eu jamais diria que é o Seminário Presbiteriano de Campinas, foi perguntado ali aos seminaristas quem era o modelo deles de ministério. E a maioria respondeu tudo menos Jesus. Jesus parece estar perdendo o espaço. E eu não sei como é que está o seu coração, mas Jesus não pode perder o espaço dele na sua vida. Vamos a João capítulo de número 13. Olha como o primeiro verso já é significativo. Não vou explicar o texto agora, mas não poderia deixar de dar atenção ao primeiro verso. Antes da festa da Páscoa, Jesus, que havia chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, a colocou em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-las com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, esse lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? E Jesus lhe respondeu: agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: nunca lavarás os meus pés. E disse-lhe Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus lhe respondeu: quem já se banhou, precisa lavar somente os pés, pois no mais está todo limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a se sentar à mesa e perguntou-lhes: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e fazem bem, porque eu sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei o exemplo, para que vocês façam o mesmo. Em verdade, eu vos digo, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Até aí. Você só vai entender esse texto se você entender o que veio antes. E o que veio antes começa no capítulo de número 11, aonde Jesus termina o seu ministério, ele conclui as suas palavras e se dirige para preparar a Páscoa. A Páscoa é preparada, irmãos. Ele chega para uma senhora do lar e ele diz o seguinte: olha, prepare a Páscoa, porque essa noite nós vamos cear. Ceia tem que ver com Páscoa. Ceia tem que ver com essa data que nós estamos realizando aqui. A Páscoa era um rito lá do Antigo Testamento, mais precisamente do livro de Êxodo. Em um episódio muito específico das pragas do Egito, aonde Deus, para dobrar o povo egípcio e mostrar quem governa a história, havia dito: eu matarei todos os primogênitos, isso é, os filhos mais velhos de todas as famílias, para que os filhos de vocês, falando para o povo hebreu, não sejam mortos, vocês precisam matar um cordeiro
e passar o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas. Mas não somente isso. Vocês também têm que pegar o fermento velho, o fermento que não presta mais, e jogar esse fermento da porta para fora. Vocês têm que se desfazer dele. E a Páscoa, aqui no original, quer dizer passagem do anjo pelas casas a fim de matar os primogênitos. Foi conhecido assim. E desde então, os judeus celebram a Páscoa como no dia em que Deus tocou nos primogênitos de todos, menos daqueles que tinham sangue do cordeiro nos umbrais das portas, das famílias que haviam se livrado do fermento velho. E para que você entenda essa passagem, é necessário que você entenda também o que veio depois. Depois desse episódio aqui que nós estamos vendo, depois de ter ceado, Jesus Cristo ele é crucificado. Ele vai até o jardim do Getsêmani, onde ele dá as suas últimas instruções, faz a sua última oração, e Judas já chega para o trair, e todo aquele episódio já bem conhecido acontece. O que vem antes é a preparação para a Páscoa. E o que vem depois é a morte pela crucificação e a ressurreição de Jesus. E aqui nós estamos, em uma casa onde tudo já estava preparado para celebrar a ceia. Isso é, quase tudo. Faltava uma figura bem conhecida ali de todos da época. A figura do servo que ficava à porta para lavar os pés dos convidados. Em um país onde você não tem ruas pavimentadas de asfalto, a única coisa que se produz ali é terra e barro. E a poeira tem a grande capacidade de impregnar na roupa, na pele, especialmente nos pés dos viajantes. Era comum que um servo ficasse ali à porta, o servo o mais simples da casa, aquele que tinha o pior serviço, porque até hoje no Oriente Médio o pé é algo asqueroso para aquele que mora no Oriente. Lá no Egito, quando eu viajei, nós éramos proibidos de sentar assim. Nós não podíamos mostrar a sola do nosso pé. O pé é uma figura nojenta. O pé é uma figura de escárnio. O pé é uma figura ofensiva. No entanto, quando Jesus chega nessa casa e diz que tudo deveria estar preparado para a Páscoa, pães sem fermento, vinho sobre a mesa, não tem o servo para lavar os pés dos forasteiros. E a minha Bíblia diz que Jesus, sabendo de onde veio e sabendo para onde ia, isso é, sabendo que veio do Pai, que é o pão vivo que desceu do céu, que veio para morrer e ressuscitar para a sua igreja, sabendo que era Deus, o Todo-Poderoso, sabendo que tinha plena onisciência, onipotência e onipresença, sabendo que não tinha que provar nada para ninguém, sabendo que não eram as tarefas que definiam a sua identidade, porque a sua identidade já estava muito bem definida com o Pai antes da criação do universo, sendo plenamente Deus, resolve lavar os pés dos discípulos. Resolve usar aquele momento em que faltava o servo mais simples para poder trazer um pouco de didática para a vida daqueles que vieram se banquetear. E ele senta, passa uma toalha na cintura, se humilha e pega pé por pé e recebe discípulo após discípulo e vai lavando os pés dos discípulos e vai enxugando e vai esfregando os pés dos discípulos. O que é que Jesus Cristo quis mostrar com isso? Uma grande lição de amor, uma grande lição de serviço. Como a sua igreja deveria se portar em relação ao próximo.
E deveria ser um pouco frustrante para Jesus chegar já nas suas horas finais e perceber que no ar ainda pairava entre os discípulos aquele espírito de competição, aquele espírito para ver quem era maior no reino dos céus. Você deve se lembrar que até mesmo a mãe de Tiago chegou para Jesus puxando a batina dele e falou: Jesus, por favor, prepara um lugar para os meus filhos quando o Senhor estiver no céu, que um sente à direita e que outro sente à esquerda. Tamanha competição que eles apelavam até para a mãe pedir para Jesus: vai lá, mãe, pede para Jesus, para a gente ter os melhores lugares. E Pedro, então, que sempre queria ter a proeminência, que sempre queria estar à frente, falar acima de todos, aquele que queria andar sobre as águas, mas não tinha fé suficiente em Cristo Jesus. Olhou para si mesmo, olhou para o seu próprio orgulho e vaidade, por isso que afundou. Tudo isso ainda estava ali. E o momento era oportuno para dar uma grande lição de como se deve amar. Palavras dizem no 13, capítulo 1, que Jesus Cristo amou-os até o fim. Jesus Cristo amou cada discípulo, um por um, até o fim. Até os últimos dias do seu tempo em terra. Sabe por que você persevera na fé? Sabe por que você prevalece na fé? Porque Jesus te ama até o fim. E Ele não te deixa tropeçar. Quando você tropeça na fé, quando você comete um pecado, está logo Ele lá te levantando de novo, tira a poeira da sua vida e você continua a jornada, continua em frente. Por quê? Porque você é bom? Porque você tem coragem? Porque você é otimista? Não. Porque Jesus te ama. Porque Jesus te serve. Porque Ele tira a sua poeira. Enquanto jantavam, o diabo já havia colocado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Nós vamos ver mais tarde que esse papel fica mais denso. O diabo, ele encarna em Judas e trai a Jesus Cristo. O diabo sabia que quando Cristo subisse na cruz, ele estaria liquidado. O diabo sabia que quando Jesus Cristo subisse na cruz, ele estaria acabado. E por que ele traiu a Cristo? Para que ele pudesse ascender a cruz. Por que ele fez isso? Sabendo que ali haveria a figura da sua destruição, sabendo que ali representaria o fim para ele, por que o diabo fez isso? Para que se cumprisse o que diz em Gênesis, o livro que nós estamos estudando, lá no início, aonde diz que o filho da mulher lhe pisaria na cabeça, ou seja, Jesus Cristo pisaria na cabeça da serpente, mas essa lhe feriria o calcanhar. Essa lhe causaria um pouquinho de dor, nem que seja um pouco, nem que seja no calcanhar, nem que não seja nada, mas ele lhe causaria um pouquinho de dor. Ou seja, o diabo não conseguiu resistir à tentação de fazer o Filho de Deus sofrer um pouco. E assim, cumpriu o decreto e o propósito de Deus. Nada escapa do seu controle. E sabendo que o Pai lhe entregava tudo nas mãos, e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto, tirou a sua roupa, pegou uma toalha, enrolou em volta da cintura, e em seguida colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-la com a toalha que trazia em volta da cintura. Qual foi a reação dos discípulos ao perceber que Jesus Cristo escolheu fazer a pior função da casa? Que Jesus Cristo estava fazendo o serviço mais humilhante, aquilo que ninguém queria fazer. Porque Jesus estava sentado à mesa já. Os discípulos perceberam que não tinha ali aquela figura
local, conhecida, do servo que sentava à porta para lavar os pés dos discípulos, ele não estava ali. Qualquer um dos outros discípulos poderia ter feito. João poderia ter feito, Bartolomeu poderia ter feito, o próprio Pedro poderia ter tomado para si essa figura e dito: não, hoje eu vou lavar os pés de vocês. Mas ninguém o fez. A casa se emudeceu enquanto o bom mestre tomava a postura. A casa ficou calada enquanto o mestre passava à frente de todos para poder servir. Essa é a figura de um líder. Essa é a figura de um mestre. Essa é a figura de alguém que quer fazer a diferença no reino de Deus. Eu lembro até hoje como um líder em determinado local foi escolhido. Naquela noite, um dos 10 seria escolhido. E o diretor do seminário escolheu um dos 10 para ser o líder. O critério foi o seguinte: ele cortou 9 bifes. 9 bifes. E dentre os 10, somente um percebeu que tinha 9 bifes. Os outros todos comeram, cada um foi pegando o seu bife, sem pensar se teria para o próximo. Mas um deles contou os bifes, contou o número de pessoas, foi lá, cortou um no meio, pegou metade para ele, metade para o outro. E o reitor do seminário disse: eu já tenho a minha escolha. É esse que pensou no próximo. É esse que serviu. É esse que compartilhou. E nessa altura do sermão é o meu dever perguntar para você: como está o seu amor? Como é que está o seu amor pela igreja? Como é que está o seu amor pela comunidade que você habita, que você serve? Cristo deu esse grandioso exemplo do que é servir, e por vezes você continua escolhendo ficar inerte, arredio, contido. Cristo te chamou para amar. Cristo te chamou para servir. Foi Ele mesmo que disse: não é o mestre maior do que o seu Senhor. Se eu me humilhei, se eu sentei, se eu lavei os pés, vocês são muito bem capazes de fazer o mesmo. É isso que Ele nos prova aqui. E por que nós somos capazes de amar o nosso próximo desse jeito? Por que cada um de vocês que está sentado me ouvindo pode amar, pode servir com propriedade, pode servir de auxílio para alguém? Como é que você sabe que tem essa capacidade? Porque Ele fez isso com a gente primeiro. Porque Cristo fez conosco primeiro. Com cada um de vocês. Olha como decorre o texto. Verso 6. Aproximando Simão Pedro, olhando a figura daquele mestre sentado ali, se humilhando, lavando o pé. Lembre-se, algo ofensivo para o Oriente Médio. Simão Pedro lhe disse: Senhor, você, o Senhor vai me lavar os pés? Não! Isso é coisa de escravo. Isso é coisa de servo. Isso é humilhante demais para o Senhor. Não, o Senhor não pode. Não, tu não. Porque Pedro queria passar de ano, no grito. Pedro achou que era mais um daqueles testes de Jesus. Não, ele está querendo ver quem não vai permitir com que ele lave os pés. Quem vai falar para ele: não, o Senhor merece honra, o Senhor é o nosso mestre, o Senhor é grande, sente-se a mesa, o Senhor não vai me lavar os pés. E aí eu vou mostrar para todos esses outros aí que eu sei das coisas. Que eu estou andando há 3 anos com Jesus, eu já sei muito bem aquilo que Ele quer ensinar. Não, tu, Senhor, não me lavarás os pés. E aí Jesus chega para ele e diz: olha, aquilo que eu faço agora você não compreende, mas entenderá depois. E Pedro realmente entendeu depois o significado de amar o próximo.
porque ele nega Jesus 3 vezes. E o mestre vai buscá-lo na beira da praia, quando ele já tinha desistido de tudo, quando ele decide voltar a ser um mero pescador. Jesus está à beira da praia esperando ele com peixe e pão na brasa. E Pedro, voltando para a praia, Jesus o restaura, dá a posição de apóstolo dele, a posição de discípulo. Diz: eu não te chamei para ser pescador de peixes, eu te chamei para ser pescador de homens. E o mais significativo: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, ame as minhas ovelhas. Então aquilo que Jesus Cristo estava fazendo com ele ali, o ato de lavar os pés, o ato de se humilhar pelo próximo, Pedro não conseguiu entender ali, mas ia entender depois a importância dessa tonelada de amor que ele recebeu, que ele necessitava espalhar para os seus pares, cuidar daqueles que estavam ao lado dele, ser cristão o suficiente para amar e amparar as ovelhas de Deus. E pelo que a gente sabe da tradição, que não é tão confiável quanto a Escritura, mas ainda assim bastante confiável, Pedro foi até o fim por amor às ovelhas de Deus e por amor a Cristo Jesus. Talvez você não compreenda agora as atitudes de Deus para com a tua vida, que está te levando diante de pessoas, diante de lugares, de situações adversas que você não consegue compreender. Mas tudo isso faz você aumentar o teu amor pelo próximo. Tudo isso faz você aumentar o teu amor por Deus. Nada entra na vida do crente para fazer ele amargar, para fazer ele virar um ranzinza, alguém de mal com a vida, alguém de mal com o próximo. Toda a matéria, toda a massa que entra na vida do crente é para fazer ele amar mais, para se entregar mais pelo próximo, para fazer ter mais carinho, mais consideração, a ponto muitas vezes até de dar a sua vida como fez Pedro. Você não entende agora, mas fique tranquilo. Você vai entender depois. Essa é a doutrina da perseverança dos santos. Que Deus vai aumentando os atributos santos dos seus crentes. Que Deus vai enaltecendo a sua imagem nos seus filhos. Que Deus vai fazendo com que a fé fique elástica, ganhe forma e alcance novos níveis de profundidade e amadurecimento. Essa é a doutrina da perseverança dos santos. Não é que uma vez salvo, sempre salvo. Isso é muito simplista. É também. Mas uma vez salvo, sempre fruto. Às vezes uma escorregada, às vezes uma queda, mas sempre fruto, sempre mais abundante, sempre mais para a glória de Deus. E foi exatamente esse banho de maturidade, crescimento que a gente vê na vida de Pedro. Que eu faço, você não entende agora, mas fica tranquilo, vai compreender depois. E aí Pedro, querendo reforçar, insistindo no argumento, achando que era aquela ideia de Jesus, de mostrar que ele deveria receber honra dos seus discípulos, ao invés de deixar com que ele lave os seus pés, reafirma no verso 8, nunca me lavarás os pés, nunca, Senhor. Não, eu insisto, eu faço questão. E aí Jesus diz, olha, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. O que quer dizer isso? Você já parou para pensar que figuradamente, como Cristo está dizendo aqui para ele, o quanto da poeira da vida já não impregnou em você? Quantas tentações você já não caiu? Quantos pecados que você cometeu só essa semana?
Ou talvez você tenha acordado e já tenha cometido uns 10 até agora. Não sei. Mas o fato é que a cidade é altamente nociva, venenosa. E algumas doenças da cidade vão impregnando na vida dos crentes. Eles se pegam de repente sendo egoístas. Você se pega sendo frio. Você se pega sendo ciumento. Sendo um mentiroso. Sendo uma pessoa má. Você se pega assim, porque as doenças da cidade vão impregnando em você e o seu pé fica empoeirado. E Jesus, dia após dia, precisa ser esse servo que vem à tua vida e lava os teus pés e te renova e tira essas sujeiras no meio dos seus dedos para te deixar pronto, para te deixar limpo. E aí Pedro fala, não, se é esse o caso, se a lição está indo para um outro lado, se o Senhor precisa me lavar os pés para que verdadeiramente eu tenha comunhão contigo, amizade contigo, então eu tenho uma ideia. Que o Senhor me dê um banho então. Que o Senhor me lave por inteiro. Começa pela cabeça e vai até a planta dos pés, porque o que eu mais quero, que fique claro para todo mundo aqui ouvir, viu? Eu quero a comunhão contigo, mestre. E aí Jesus voltando à figura de linguagem. Jesus voltando às pequenas lições. Eu te amo e é por isso que você pode amar o próximo. Eu te limpo e é por isso que as tuas mãos podem ser hábeis ferramentas para limpar e para ajudar o próximo na caminhada cristã. Quem já está limpo, Pedro? Quem já tomou banho? Quem já conheceu a água da vida que sou eu? Que cheguei para aquela mulher do poço e disse, aquele que beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais voltará a ter sede, porque nele nascerá uma fonte que jorra para a vida eterna. Essa água que é eu, Pedro, que não é ninguém mais. Essa água que entrou na tua vida e revolucionou tudo, e te limpou, e te perdoou, e te fez um novo homem. Quem já foi limpo, Pedro, não precisa tomar banho. Porque se eu não te lavar, nada nesse mundo lava. Porque se eu não te lavar, nenhuma religião no mundo lava. Eles são uma das verdades. Eu sou a verdade. Eles são mais uma opção de caminho para a perdição. Eu sou o caminho. Eles são aqueles que se vangloriam de ter vida, mas eu sou a vida. E aquele que me recebeu como Senhor e Mestre, não precisa tomar banho, já está limpo. Só precisa lavar os pés. E quanta gente que eu encontro aqui na igreja, que eu percebo que quer fugir da questão, que faz como Pedro, cai em pecado, um pecado até grave, e aí chega e fala, pastor, eu não sou crente, eu não sou convertido, eu nunca conheci a Cristo Jesus. E eu já andando alguns anos com a pessoa, sei que ela é crente, sei que ela recebeu a Cristo Jesus de verdade, não tenho dúvida alguma da conversão e da salvação dela, porque foi Deus quem promoveu. Mas é muitas vezes mais fácil encarar as poeiras da vida, encarar os nossos pecados como se a gente não fosse crente. Porque se eu não sou crente, eu não preciso me santificar. Porque se eu não sou crente, eu não preciso tomar vergonha na minha cara. Porque se eu não sou crente, Deus nunca me conheceu, então eu posso fazer o que eu quiser e eu não preciso confrontar o meu caráter e ver realmente o que está aí dentro. Mas não foi para isso que Jesus te chamou. Todos aqueles que vão participar da ceia do Senhor aqui essa manhã, precisam ter uma baita coragem para olhar para dentro de si mesmos e perceber que já estão limpos, já estão lavados.
mas que ainda detém pecado, que precisa lavar os pés da poeira da vida todos os dias. Todos os dias. Se esse texto fala sobre alguma coisa, ele fala sobre santificação. Nos posiciona com respeito ao nosso relacionamento para com Deus. E as atitudes objetivas que eu preciso tomar na minha vida para perceber que Ele me lavou os pés. Para perceber que Ele não me deixou cair em tentação. É sobre isso que esse texto trata. Sobre mais nada. Se eu não... Quem já banhou, o verso 10, não precisa lavar apenas, só precisa lavar apenas os pés, pois no mais já está todo limpo. Vocês já estão todos limpos, disse Jesus. Vocês já estão todos limpos, disse aos discípulos, menos um, com exceção de um. Jesus Cristo estava dizendo aqui que era Judas Iscariotes, que nunca conheceu a Cristo, que nunca foi lavado por Cristo, que não é que conheceu a Cristo, foi salvo e aí se sujou, não. Todos vocês estão limpos, menos um. Esse nunca foi lavado por inteiro. Estava falando de Judas. Não estava falando nem de Pedro, que o negou 3 vezes. Para pensar nisso. Estava falando de Judas. Ai meu Deus, essa semana eu vi uma pregação. Foram os 15 minutos mais perdidos da minha vida. O pregador, que eu não vou citar o nome, ele falou assim, se Judas tivesse esperado. Ah, se Judas tivesse esperado. Aí eu escrevi embaixo, se Judas tivesse esperado, ele teria cometido do mesmo jeito. Teria feito tudo de novo. Aí embaixo me escreveram assim, religioso, fariseu. Tá bom. Falta de leitura bíblica, né? Deixa as pessoas malucas. Vocês já estão limpos, mas nem todos, diz o final do verso 10. Porque ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar à mesa e perguntou-lhes, vocês entendem o que eu fiz com vocês? Depois de lavar os pés de cada um, de não pular ninguém, vocês entendem o que eu fiz com vocês? Vocês me chamam de mestre, verso 13, e Senhor, e fazem bem porque eu sou. Você vê que Jesus não tinha nenhum problema com a identidade dele. Jesus não era do tipo, olha, vocês me chamam de mestre. Não, mas mestre não, isso é um título demais para mim. Jesus sabia muito bem quem ele era. Vocês me chamam de Senhor e Mestre, fazem bem porque eu sou. E se eu, Senhor e Mestre, que estou nessa posição de ensino, de transmitir a palavra, eu lavei os pés de vocês, vocês também sabem que devem lavar os pés uns dos outros. Parem de competir, parem de ver quem é o melhor, parem de se perder nessa vaidade. Não é tempo para isso, vocês não têm tempo para isso. Amem uns aos outros. Sirvam uns aos outros. É isso que Jesus Cristo deixa registrado para a sua igreja nesse texto. Que assim como Ele nos amou, nós podemos amar o próximo também. Que assim como Ele nos serviu, nós podemos servir o próximo também. Entende o mistério que aqui está revelado? É isso que significa Isaías 53, os primeiros versos. E nenhuma beleza víamos para que nos atraísse. O que significa isso em Isaías 53? Tem gente falando que Jesus não era fisicamente bonito. Ou que Jesus era comum. Não é isso que esse texto quer dizer. Esse texto é uma contraposição ao argumento principal do livro, que é qual? Idolatria. E o ídolo atrai.
Por que que o ídolo atrai? E o ídolo atrai porque ele requer para si serviço, porque ele requer para si trabalho, porque ele requer para si esforço. O ídolo da época e os ídolos atuais dizem: tudo eu te darei se prostrado me idolatrares. É isso que diz o ídolo. E é por isso que o ídolo é atrativo, porque ele alimenta os nossos apetites mais carnais, que mais estão escondidos. A gente faz qualquer coisa. A gente sobe a escadaria das maiores catedrais de joelhos. A gente passa 5 dias no monte sem comer nem beber. A gente acende vela, a gente vai para qualquer lugar, a gente paga qualquer preço, a gente faz peregrinação para a Terra Santa, a gente faz ato profético. Tudo aquilo que o ídolo da religião requer de nós, a gente dá, porque a gente quer receber, porque aquilo alimenta o nosso apetite. E o final do capítulo de número 53 diz: porque ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É por isso que Jesus não é atrativo para o mundo, porque ele não requer serviço, ele quer servir, ele quer dar por amor. É um relacionamento baseado na graça e em nada mais. Os discípulos não conseguiram compreender a profundidade desse relacionamento quando Jesus lavou os pés deles, e parece que o mundo não consegue entender a profundidade desse relacionamento hoje. Cristo veio servir. Será que você não pode fazer o mesmo? Verso de número 16. O escravo, e eu amo essa palavra no original, obrigado Kirchner. O escravo, não é servo, não, a palavra original é escravo mesmo. O escravo não é maior que o seu senhor. Jesus se fez um escravo, gente. Na porta daquela casa, lavando os pés dos discípulos, era coisa de escravo. E ele repete aqui: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Vocês têm uma mensagem, e vocês como mensageiros não são maiores do que aquele que enviou vocês para pregar essa mensagem. Vocês são servos, e vocês não são maiores, o Senhor não é maior do que vocês. O escravo não é maior do que o seu senhor. Se de fato vocês sabem essas coisas, serão bem-aventurados, serão abençoados se as praticarem. Muitas vezes a gente não serve na igreja local, a gente não serve o cristão, a gente não serve o próximo, porque a gente se acha melhor que Jesus. Não, Jesus não tinha tempo para a própria vida. Eu preciso ter tempo para a minha própria vida. Eu preciso ter tempo para as minhas realizações. Eu preciso ter tempo para o meu futuro. Eu preciso ter tempo para as minhas coisas. É por isso que a gente não serve. Mas nós fomos abençoados com o exemplo de Cristo essa manhã. E se Ele serviu, você pode servir também. Fique de pé, vamos cantar. Vamos cantar. Nós que cremos na ressurreição, nós que cremos que Jesus é Deus, não é um Deus, mas é Deus, porque Ele morreu e ressuscitou, mostrando que tinha poder sobre a morte. Nós que cremos na mensagem da ressurreição, nós que cremos que Ele é o nosso Deus, Deus trino, um com o Pai. Nós que cremos nessa mensagem, vamos adorar a Deus essa manhã. Jesus.
sangue, graça, flui sem fim. Pecados já não contam mais. Minha vergonha e maldição Jesus tomou. Eu livre sou, onde o pecado abundou. Só graça superabundou. O sangue que fluiu na cruz fala ao Pai em meu lugar. Quando Satã vem me acusar, dizendo que culpado sou, a conturbar a cruz ali, onde Jesus por mim morreu. Vejo as mãos, os pés, a mão, a fonte de sangue fluir, o grito ali, Tetelestai, seu sangue fala ao Pai por mim. Cristo digo é propiciação, o Cordeiro que lá na cruz venceu. Terra e céus sem fim lembrarão a cruz, louvarão o Pai, louvarão Jesus. Cristo digo é propiciação, o Cordeiro que lá na cruz venceu. Terra e céus sem fim lembrarão a cruz, louvarão o Pai, louvarão Jesus. Cristo. Em Cristo vejo Deus Pai, a fé em mim é dom de Deus. Seguro estou, porque eu errei, tudo venceu em meu lugar. Condenação jamais terei. Quem poderá me acusar? Eu justo sou, sempre serei. Seu sangue fala ao Pai por mim. Amor sem fim me alcançou. Seu sangue fala ao Pai por mim. Jesus. Diferente do cordeiro que morreu para que o seu sangue fosse usado nos umbrais das portas, o nosso cordeiro, o Cordeiro de Deus, ressuscitou ao terceiro dia. E ressurreto não é um mero adjetivo. Ele ressuscitou para provar que tinha poder sobre a morte, que tinha autoridade sobre o pecado, que podia pagar a condenação do teu pecado, que é a morte, mas também tirar o controle do pecado sobre a sua vida. Ele ressuscitou para mostrar que é 100% Deus
e 100% homem. Esse é o teu Cordeiro. Essa é a tua ressurreição. Essa é a tua Páscoa. E os antigos, os pais da igreja, quando ceavam, eles além do vinho e do pão, também serviam mel e leite, para que aqueles elementos remetessem à terra que emana leite e mel, a Canaã. E nós temos uma Canaã celestial. Um dia nós iremos para a terra que emana leite e mel, porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Porque Ele ressuscitou em corpo, nós também receberemos um corpo glorificado. Porque Ele ressuscitou e está à destra de Deus, nós também ressuscitaremos e estaremos frente a frente com Deus em pessoa. Esse é o significado da Páscoa. Esse é o significado da ressurreição. Te enche de temor? Calvino dizia que no momento da ceia, ele não sabia se a igreja subia ou se o céu descia, mas que haviam vários anjos de Deus rodeando em todas as direções. Se tornou até um hino, mas é uma passagem de Calvino. E é assim que eu me sinto na ceia, lembrando do meu Cordeiro, do teu Cordeiro ressurreto. Muito mais nesse dia de Páscoa. Gostaria que o Henrique e o Israel passassem os elementos da ceia. Quem pode cear? Aquele que foi batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que tem certeza da sua salvação, mas que tem coragem o suficiente para olhar para dentro de si e perceber que tem pecado e que precisa lavar os pés todos os dias. Esses podem e devem cear. São dois sacramentos, ou são duas ordenanças. Dependendo da igreja que você vai, os nomes vão diferir, mas é a mesma coisa, o pão e o vinho. O vinho representa o cálice da nova aliança, no sangue de Jesus, o sangue que foi vertido por você. E o pão representa o corpo de Cristo, que foi imolado no madeiro e ressurreto ao terceiro dia, que prova que você tem vida eterna no seu nome. Podem servir os elementos.